Oi, gente. Hoje era a nossa estreia aí do nosso podcast, mas infelizmente imprevistos acontecem e a gente não conseguiu que fosse hoje, mas eu creio que na semana que vem a gente consegue aí estar estreando, né? Esse podcast que eu creio que vai ser de uma bênção muito grande para quem poder nos assistir, porque nós iremos falar, né, daquilo que a gente vive aí no nosso dia a dia, principalmente essa graça maravilhosa que nos alcançou. E a gente tem muito a partilhar com vocês, a gente tem muita coisa para falar para vocês daquilo que a gente vive, dessa renovação de mente, né, diária principalmente. Quem vive em graça sabe do que eu tô falando, né? Essa metanoia aí que nos transforma dia após dia, principalmente. E a gente tem muito a partilhar com vocês. Mas aí eu aproveitei, como não vai ter hoje, né, a nossa estreia, eu vou falar com vocês rapidinho aqui. Algo que é de grande importância para aqueles que crêem, principalmente, né? Por inúmeras e inúmeras vezes, assim como você, eu já me desesperei com as más notícias. Já quase perdi o sono com uma conta para pagar e não ter dinheiro. Falo quase porque nada nesse mundo, graças a Deus, tira o meu sono. Eu já orei e clamei muito por quem eu amo estar doente. Já perdi a paz com quem um dia me maltratou, me feriu ou me magoou. Neste mundo aqui injusto, neste mundo cruel qual nós vivemos, nós sabemos aí que tem muitos e muitos sofrimentos, né? Quem nunca sofreu, né? Nem que seja aí por amor, né? Porque o resto aí eu creio que todo mundo já sofreu por alguma situação, né? E principalmente, né, sofrer por amor, que eu acho que é um sofrimento muito injusto, né? Você sofrer por querer que a pessoa sinta por você aquilo que você quer que ela sinta, isso eu creio que é de um egoísmo muito grande, né? Então não vale a pena, ok? Sofrer por amor, eu creio que é um dos sofrimentos mais banais que existe, né? Mas enfim, deixa eu te falar uma coisa. Com toda a certeza deste mundo, tudo passa. Os problemas sempre serão presentes em nossas vidas enquanto nós vivermos, mas eles são passageiros. E sabe o que fica? As histórias, ficam os relatos para a gente contar aí, para a gente partilhar com pessoas que um dia irão passar por isso que a gente está passando ou por aquilo que a gente já passou. E presta atenção numa coisa. Nunca, 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 nunca um ambiente ou uma situação ou até mesmo uma enfermidade ou até pessoas, elas nunca vão definir quem nós somos. Eu vou aqui relatar algo para vocês que é muito meu, muito particular meu mesmo. Isso não é doutrina bíblica, nem tem base bíblica nenhuma para isso. É pura percepção. Quando nós estamos prestes a viver o novo, eu me refiro aí a uma situação nova, sei lá, pode ser boa ou ruim, muitas vezes dolorida ou apenas necessária. Ou seja, mudança, né? Mudança mesmo. Quando a gente está prestes a viver uma mudança, em principal as repentinas, aquelas que vêm do nada, a primeira coisa que surge é o demônio da ansiedade. Eu já falei várias vezes nos meus vídeos que demônio, aliás, todas as vezes que eu falo sobre isso ou algum texto meu, eu estou me referindo a um adjetivo, ok? Uma ideia contrária, nada de um ser chifrudo, pelo amor de Deus, gente, nós já somos maduros suficientes para não acreditar mais nessas lendas, nesses folclores. E, bem, voltando ao assunto, quando nós estamos prestes a viver o novo em nossas vidas, algum momento a ansiedade ela vai aflorar, vai nos desestabilizar. Porque pare para pensar, você não sabe o que vem, você não sabe como que vai ser.
E eu falava com uma amiga muito querida essa semana e ela me dizia que ela está para conhecer um rapaz e ela não dorme mais, ela não consegue mais se alimentar, ela já perdeu aí uns 7 quilos. E eu fiquei analisando sobre isso, né? Essa semana também o meu marido passou aí por mais um procedimento cirúrgico, né? Mais um aí para conta. E eu quero dizer para vocês que diante dessas duas situações de ansiedade, né? Às vezes um pouco mais forte, um pouco mais controlado, mas diante dessas situações de ansiedade, lá no Salmo 50:15, lá no Antigo Pacto, Deus disse àquele povo: invoca-me no dia da sua angústia e eu te livrarei. Ele não falava de livramentos na carne. Peraí, se eu invocar ou não, não vou mais precisar passar pelo procedimento. É isso que você está querendo me dizer? Então, se eu invocar a Deus, eu não precisarei mais passar pelos procedimentos. Se eu invocar a Deus, eu não vou ter mais crise de ansiedade, onde tira meu sono, tira minha fome. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Invocar é você trazer à tona a presença. É seu corpo se dar conta de que você não está só. Aí dentro de você existe um Deus e Ele vai te dar paz em meio ao caos. Ele vai te dar paz em meio à euforia. Ele vai acalmar os seus pensamentos. Lá em Lamentações 3,16, a palavra diz: traga à memória o que te dá esperança, o que te traz esperança. E aí, se a gente parar para pensar, o que nos dá esperança hoje? O que nos traz esperança nos dias de hoje? Principalmente que você vai passar pelo processo que você está passando e vai sair ileso. Muito mais do que vencedor. Isso gera confiança. E eu amo o texto de João 5, inclusive é sobre isso que a gente vai estar falando aí no nosso podcast, que quando Jesus ele encontra um homem enfermo, 38 anos esse homem se achava enfermo. E quando Cristo pergunta para ele se ele quer ficar são, a Bíblia não relata exatamente qual era a enfermidade desse homem. E algo meu, tá? Não tá relatando isso na Bíblia. Eu creio que ele tinha uma enfermidade aí de mente. Eu creio que ele tinha ou uma depressão ou uma síndrome do pânico. Eu creio que a enfermidade que ele tinha era algo relacionado mesmo a doenças emocionais. E o que ele responde para Cristo quando Cristo pergunta para ele se ele quer ficar são? Ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, dizendo que ninguém o ajuda, que passam a vez dele quando é a hora dele entrar no tanque. E o que Jesus interrompe ele dizendo? Toma o teu leito e anda. Jesus não o curou de uma enfermidade física, ele o curou na mente. E é sobre isso que a gente vai estar falando no nosso podcast, que através de uma ordem, toma o teu leito e anda. Eu falo isso sempre, que o Adriano ele sempre é uma inspiração para mim, sempre vai ser um testemunho vivo, né, do qual eu vivo ao lado. E ele sem uma perna, ele tem feito a mesma coisa, todos os dias. Ele toma o leito dele, ele toma ali as enfermidades dele e ele vai à luta. Independente se elas estão ali ou não, ele levanta e anda. Então, sabe o que é isso? Isso é milagre. Isso é milagre, é você tomar a sua enfermidade e ir à luta. Milagres que são realizados dia após dia na nossa mente. É sobre isso que a gente vai falar, a gente tem muito a partilhar com vocês. Você ter uma mente saudável, mesmo sabendo das dificuldades que você tem aí no seu dia a dia. Você conseguir realizar as suas tarefas, mesmo com toda a dificuldade, que a gente sabe que não é fácil. Então eu quero dizer para você que milagres ainda existem. Então esse aqui é só um spoiler para vocês do que a gente vai estar relatando, do que a gente vai estar falando com vocês.
Mas aí você vai falar assim, mas Deus pode curar? Com certeza Ele faz o que Ele quer. Mas eu quero deixar claro para vocês que lá no Antigo Testamento, antes de estabelecer a graça de Deus, a gente tem que ter essa consciência de que tudo era físico. Deus era físico na pessoa ali de Jesus Cristo. Os milagres, eles eram físicos e você conseguia olhar a olho, né, no olho vivo mesmo. Por quê? Porque a cura andava sobre o mundo. É isso que a gente tem que entender, que naquela época era tudo muito diferente de hoje. O batismo, ele era físico, tinha que descer as águas ali, era físico. Hoje nós sabemos que o batismo foi na cruz. A fé era física, cada vez que Jesus curava, ele dizia, a tua fé te curou. Então, todas as vezes que ele passou por essas situações, ele dizia, vai que a tua fé te salvou. Por quê? Porque a fé era física. E ela precisava, naquela época, ser acompanhada de obras, de rituais, né? Quantos e quantos rituais não aconteceram naquela época? Mas hoje, o que difere de nós daquele tempo? Hoje, nós vivemos a fé dom, é isso que a gente quer falar com vocês. Essa fé que é dada por Deus, nós vamos falar sobre isso, ok? Milagres na mente que causam metanoia em nós. Essa transformação que é diária e que é principalmente de dentro para fora. Então não percam, na semana que vem a gente vai estar falando sobre isso com vocês. Milagres ainda existem e principalmente na nossa mente. Amém? Graça e paz.